Agora vamos para as estratégias e campanhas. Um pouco mais de prática aqui. A gente falou, como eu disse, a gente tinha que falar sobre o conceito, né? A gente tinha que falar dos princípios de tráfego primeiro para a gente poder entender. A gente entender que tráfego pago não faz milagre. A gente entendeu aqui estratégias de redes sociais, como a gente poder trabalhar as redes sociais. Entendemos objetivos de marketing e agora a gente vai para as estratégias que a gente pode usar aí dentro do Facebook Ads para a gente potencializar esse negócio físico, tá? Então, as estratégias de campanha. Primeiro ponto que a gente tem que se atentar muito na hora da gente estar fazendo tráfego aí dentro do Facebook para negócios locais são a segmentação. Vou começar pela segmentação aqui, que é a localização e interesses. Eu vou até abrir o gerenciador na prática aqui e mostrar para vocês como a gente definir a localização. Eu acho que isso é de suma importância para quem faz tráfego para negócio local, principalmente aqui a localização é um fator muito importante, tá? Interesses a gente vai falar que muitas das vezes a gente não vai usar interesses nas publicações e localização é de suma importância. A gente precisa entender, a gente precisa saber como a gente segmentar a localização ideal desse negócio, porque, cara, se o cara atende só nesse bairro, é um delivery, ele atende só essa região da cidade, não faz sentido eu anunciar para a cidade inteira. A pessoa não vai conseguir comprar, então a gente tem que definir direitinho a localização e interesse. Eu vou até abrir já aqui o meu gerenciador. Então, eu vou criar uma nova campanha aqui, como se a gente estivesse criando uma nova campanha. Eu vou colocar uma campanha de tráfego normal aqui, só porque eu não vou ensinar ninguém a fazer campanha agora. Se você precisa disso, tem lives aí disponível no meu canal para você criar a campanha do zero, criar público do zero. Eu só vou falar aqui sobre a segmentação de localização e endereço, tá? E interesses. Então, localização, como eu disse, a gente não vai... Eu vim aqui na localização e abri aqui a localização para a gente poder filtrar a localização onde vai veicular os nossos anúncios. Como eu disse, a localização é de suma importância, a gente precisa entender isso. Porque, cara, o cara atende só a determinada região. Para que eu vou anunciar para o Brasil inteiro? Para que eu vou anunciar para a cidade inteira se eu só atendo o meu bairro? Então a gente tem algumas definições que a gente tem aqui para localização. Quais são os tipos de segmentação por localização que a gente pode usar, tá? A gente tem a segmentação de localização por cidade, então eu posso colocar aqui, ó, Campinas. Vou colocar Campinas, ó, Campinas, São Paulo, ele já colocou a cidade de Campinas aqui. E aí ele dá já um raio aqui, as pessoas com mais de 40 km em volta, ele vai aparecer esse anúncio. Eu posso diminuir esse raio para 17 km em volta de Campinas. Ou não, eu posso vir aqui, ó, e colocar apenas a cidade atual. Então ele vai aparecer só para pessoas que estão em Campinas. Para falar de localizações, a gente tem esses modelos aqui de localização. A segmentação por localização e interesse, a gente tem esses 4 tipos aqui de localizações. Eu vou ler cada um e a gente vai entender cada um aqui. Cara, pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. O que ele está falando aqui? Pessoas que moram em Campinas ou recentemente passou ali por Campinas. Eu quero anunciar para essas pessoas. A segunda, pessoas que moram nessa localização, só moram, não estiveram ali, então as pessoas que moram nessa localização. Na terceira, pessoas nessa localização recente, então pessoas que passaram por ali, pessoas que tiveram recentemente só ali naquela localização, não necessariamente a pessoa mora nesse lugar. E as pessoas que estão visitando essa localização, tá? Então, qual que é a diferença entre esses aqui? Você precisa entender a lógica do seu negócio, isso vai ser para cada negócio, e a gente vai entender qual mais faz sentido para a gente poder estar anunciando. De suma, em resumo, eu sempre costumo usar, a maioria das vezes eu costumo usar o primeiro aqui, tá? Pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização, só que tem modelos de negócio que pode ser que faça mais sentido outros tipos. Vamos dizer que um hotel, que a gente faz anúncio aí para um hotel, o ramo de hotelaria, em que o cara vende aí a hospedagem, né, desse hotel e a gente vai fazer anúncio. Pode fazer sentido essas pessoas que estão visitando a localização, pessoas que já visitaram essa localização. Então, tem esses 4 tipos, a gente precisa entender qual que melhor faz sentido aí para cada tipo de negócio, tá? Eu acho que isso é cabeça pensante, né? Eu não vou vir aqui e falar, ó, aperta isso, isso e isso e sai tendo resultado. Eu venho aqui trazer um pouco do meu background, do que eu entendo, mas a gente precisa ser cabeça pensante. Sempre quando a gente se deparar com alguma informação como essa aqui da localização, a gente precisa entender e adaptar para cada modelo de negócio, tá? Então a gente tem essas 4 opções, em suma, eu uso sempre a primeira aqui na maioria das vezes,
pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Então, a gente pode definir a localização aqui por cidade, por estado, CEP ou por pino, pino de localização. Vou colocar aqui o pino de localização, tá? Então, a gente pode definir também por pino de localização. Eu vou deixar isso aqui pequenininho, depois eu melhoro ele na hora de editar o PDF aí para estar passando para vocês, tá? Então, a gente pode definir a localização através disso, através de cidade, estado, até país, né? País, cidade, estado, CEP ou pino de localização. Vou dar um exemplo de pino de localização aqui. Eu já coloquei lá a cidade de Campinas. Eu posso colocar aqui, ó, São Paulo. Aí ele vai aparecer o estado de São Paulo. Ó. Tem a cidade e aqui no cantinho tem lá escrito, ó, estado. Então eu vou anunciar para o estado inteiro de São Paulo, se fizer sentido para o seu negócio ou não, é um negócio local. Como eu disse, como a gente está falando aqui de negócios locais, a gente geralmente vai restringir essa localização, seja ela por cidade ou seja ela por bairro. Vamos dizer que vou abrir Campinas aqui, ó. Vou abrir Campinas, já abri aqui e a gente tem um restaurante aqui no Cambuí. E a gente atende aqui, o delivery desse restaurante atende só aqui. Então vou até tirar Campinas aqui, vou abrir aqui, tirei a localização Campinas e vou fazer o seguinte, vou colocar um pino aqui no Cambuí, no centro do Cambuí aqui, ó. Coloquei um pino, já por padrão ele já apareceu aqui para mim, ó, 16 km no raio do pino que eu coloquei, mas eu posso diminuir, eu posso colocar 6 km. Tá vendo? Então eu tô 6 km em volta do Cambuí. Não, eu atendo menos, eu atendo só o bairro. Eu vou colocar 1 km aqui e a gente vai ver aonde ele atinge. Ó, ele vai pegar aqui da rua, perto do Guanabara, perto da Vila Itapura. Ele só vai anunciar para as pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Lembra que a gente definiu aqui em cima, ó, a gente definiu que as pessoas ou moram ou estiveram recentemente nessa localização. E a gente adicionou um pino. E a gente pode adicionar mais pinos. Eu atendo também o Jardim das Paineiras aqui. Vou vir aqui, colocar 1 km também só de raio. Pronto, eu atendo o Jardim das Palmeiras. E tem um outro tipo de pino aqui que a gente pode colocar também. Vamos dizer que, ó, eu não atendo aqui o taquaral. Vou colocar um pino aqui, ó. Vim aqui no taquaral, vou colocar 1 km, beleza? E aí eu vou clicar aqui, ó, do ladinho, vou colocar excluir essa localização. Então, ó, tô incluindo o Cambuí, tô incluindo o Jardim das Paneiras e tô excluindo o taquaral. Então, não quero aparecer pra galera que já teve aqui no taquaral ou que moram aqui no taquaral. Você entendeu? Então, essa segmentação por localização para o negócio local tem que ser bem criteriosa. Se você atende só um bairro, você pega o CEP desse bairro, você também consegue estar colocando o CEP aqui. Deixa eu colocar o CEP aqui de casa, vamos ver se ele já coloquei por CEP, olha lá, ele já deu a cidade. Eu só vou anunciar para pessoas que estão aqui em Montemor, tá? Então a gente pode segmentar por país, por cidade, por estado, por CEP ou o pino de localização. O pino de localização foi aquele que eu coloquei o pino, a gente atende determinada região, a gente pode tanto incluir quanto excluir essas pessoas dos nossos anúncios, tá? Então seguimos aí com as estratégias de campanha. Então, segmentação, localização por interesses, país, cidade, estado, CEP, isso a segmentação por localização, né? A localização por interesse, a segmentação por interesse, a gente vai falar um pouco mais agora dos interesses, mas em suma, na maioria dos casos a gente nem usa os interesses aí porque a gente acaba restringindo muito o público.